Welcome, guys. Sorry, teacher. Welcome, no, there's no problem. Welcome, everyone. Bem-vindo todo mundo à nossa Review and Exercise, certo? Let's go. Vamos começar, coloca aqui na tela pra gente não perder tempo. É isso aí. Olha lá, 17.2, aula de Review and Exercise sobre o tema de Simple Past. E o title da nossa aula era esse aqui, The Past was simple. E é simples mesmo, tanto pelo tempo verbal que é simples e tanto pela explicação. E se você viu esse assunto pela primeira vez hoje, talvez você tenha achado complicado, mas acredite, não é. Se você praticar, você vai ver que não é difícil. Não é difícil, exceto você reconhecer os verbos irregulares. Realmente, isso aí já isso aí, você vai ter que decorar, tem que aprender, não tem jeito. Vamos lá pro Past Simple. O que é o Past Simple? Né, a gente usa o Past Simple ali pra indicar coisas que começaram, né? E que ficaram lá no passado, que não teve mais continuação, acabou, passou. A gente tá falando de ações, tá, gente? Ações que começaram no passado e lá ficaram, né? Não é uma coisa que é verdade ou se estende até agora. Ações no passado, assim como a gente usa também aqui o passado para isso. Muito bem? Vamos lá. Temos aqui frases positivas, negativas, interrogativas para lembrar para vocês como é que a gente faz a estrutura. Então, basicamente, numa frase afirmativa é sujeito, o verbo. Basicamente, não é assim que sempre vai funcionar, tá? Porque uma frase simples como essa, o verbo e complemento. Nesse complemento eu tenho o adjetivo possessivo, eu tenho um substantivo, eu tenho aqui a questão de um marcador de tempo. Então, basicamente é isso, sujeito, verbo, complemento. Esse verbo aqui, o verbo broke, que é o verbo quebrar, né? É um verbo regular ou irregular, teacher? Irregular. Ele é irregular. E por que eu sei disso? Porque a gente viu, estudou e sabemos que o broke é irregular. Não tem como saber se você não prestar atenção e ir atrás disso. Porque o broke não tem aquele ED. Começa por aí, você já começa a desconfiar. Você viu que é uma frase no passado. Você viu que não tem o ED ali, exemplo, tá no presente, tá no passado. Não. Você tá numa frase afirmativa. Do passado. Isso. E você viu que não termina com ED, então ele é irregular. Então vai ter que Certeza. procurar. E olha só, a mesma frase, só que aqui na frase negativa, e agora a gente tem o presente dele, que é o verbo break. Mas por que você usa o presente numa frase no passado? Eu não falei isso dessa forma, a gente até se baranou ali no final, mas por causa desse carinha aqui, ele tem a função, vamos supor, de deixar o verbo que vem em seguida, que é o verbo da ação, no passado. É só você pensar isso assim, dessa forma. O did, que vem negativa, interrogativa, ele meio que deixa o meu verbo em seguida no passado. Ele meio que... Ele é o auxiliar. Pensa assim, Por isso que o nome dele é auxiliar. Ele auxilia. Pensa dessa forma. Então, negativa, sujeito, mais verbo auxiliar, que agora você vai usar o verbo auxiliar did, mais o not, que é aquela questão do advérbio de negação, que pode ser junto ou separado, did not ou didn't. E você tem o verbo principal agora como break, porque vem do verbo to break, o verbo quebrar, e não mais o broke. Broke só em frases afirmativas. Her arm during the last game. E na interrogativa, como é que funciona? Da mesma forma que funciona a negativa, só que na interrogativa sem o not. Não, da mesma forma que funciona, entre aspas. No caso do verbo, tá? Calma. Mas aí você vai usar o seu auxiliar na frase para começar. Ele vai começar a sua frase. Todos os verbos, todas as perguntas em inglês começam com o verbo auxiliar, exceto perguntas com pronomes interrogativos. Aí eles vêm na frente. Isso aí. Então, did passa para frente, passou para frente, sujeito para trás. É como se você tivesse feito a troca aqui, tá vendo? Fez a troca, menos o not não vem. Aliás, o not vem sim em frases interrogativas, quando é uma pergunta negativa. Isso a gente vai aprender lá na aula de futuro, que eu deixei esse assunto para aula de futuro, que vai funcionar para todos os outros. Então, did she break her arm during the last game? Você quebrou, aliás, ela quebrou o braço durante o último jogo, né? E a gente viu isso sobre os irregular verbs também, que são aqueles verbos que você não pode seguir nenhuma regra. Então, esses verbos não têm regra, eles são bem difíceis, a não ser que você ter que aprender. Então, vamos ver aqui, o to cut. O to cut é o verbo cortar e ele vai funcionar como put, ele não muda, tá vendo? Você usou a mesma palavrinha, tem aqueles que mudam, tem aqueles que não mudam e tem aqueles que mudam um pouco. Esse aqui não muda. To buy, que é o verbo comprar, vai ficar bought. Comprou, comprei, compramos. To fall, que é o verbo cair, vai ficar fell. To understand, que é o verbo entender, vai ficar understood. Tá vendo que só mudou o finalzinho lá? E to speak, que é o verbo falar, vai ficar spoke. Então vamos lá, gente. Hora da sua atividade de sala. Lembra aí da questão dos verbos irregulares. Be right back. As coisas.
A gente tem que resolver umas coisas aqui também, que é resolver o quê? Atividade de sala. Vamos tirar suas questions, suas dúvidas. Será que foram muitas? Eu espero que não, porque temos um texto aqui. Esse texto é do My Dog Rocky, que é sobre meu cachorro Rocky, meu modo de dizer, porque eu não sei de quem é. Temos interpretação de texto também. A quem pertencia o Rocky, vamos descobrir agora. Let's go, ler o texto lá na tela. My Dog Rocky, que é o nome do nosso doguinho. There was a dog named Rock. Rock's owner was an old man. O que significa isso? O dono do... Não. Ah, não, desde o começo, tá. Havia um cachorro chamado Rock. O dono do cachorro, Rock, era um homem velho, né? Um senhor. Senhor. The old man lived alone in his house. O senhor vive sozinho na casa dele. One day, um dia, the old man called an ambulance because he was having trouble breathing. Um dia esse senhor, né, chamou a ambulância, né, porque ele estava com problemas de respiração, né? Não conseguia respirar, o breathing. Rock barked very loudly at the ambulance workers when they took his master to the ambulance. Rock latiu bem alto, né? Muito alto para a ambulância, pelos trabalhadores da ambulância, né? Quando eles viram, né, o seu dono, né? Seu dono. Quando eles pegaram. Desculpa. Quando eles pegaram o dono deles e deixou na ambulância. Porque eles pegaram porque eles estavam com um problema de breathing, lembra? Isso. Rock tried to run after them when they drove to the emergency room. Rock tentou correr depois deles quando eles dirigiram até a sala de emergência, tá? But he couldn't keep up with the ambulance. Mas ele não conseguiu acompanhar, né, com a ambulância. Acompanhar com a ambulância. Não conseguiu acompanhar a ambulância. Acompanhar. When the old man went home after 1 week, he couldn't find... Oh, gente, não. Cancela a aula. He couldn't find Rocky. Quando o senhor chegou em casa, né, depois de 1 semana, ele não encontrou o Rocky. Meu dia já acabou. Eu realmente não gosto de... Sumiu. Porque o Rock foi atrás dele e simplesmente... Ele deve ter se perdido. Gente, eu vou falar uma coisa. Deixa os doguinhos entrar na ambulância. Deixa, cara. Triste, o que vai fazer? Né, vai fazer o quê? Mas vamos lá. Ainda tem o final da história. Eu achava que o final era aquele. But they have not seen Rocky. Mas eles não tinham visto o Rock, né? Eles não viram mais o Rock, né? Tipo, né? Mas pode aparecer. Mas olha lá, tanto é que, ó. One day he went to the park. Um dia ele foi até o parque. He saw a lost and found picture of a dog attached to a tree. Ele viu uma foto, né? Uma foto de achado e perdido, né? Do seu cachorro. Tava grudado ali na árvore. And it was Rocky. Era o Rocky, olha aí, ele achou Muito bem, o Rocky. The end, né? O Pronto, final aí. feliz, Mas só que a gente não sabe se ele pegou ou não o Rocky. Pegou sim. Espero que sim, tadinho do Rocky. Não gosto não. Vamos lá. A quem pertencia o Rocky? A uma criança? Não. A uma senhora? Não. Ao homem mais velho? Isso. Exatamente. Detalhe. O homem de 53 não significa que é velho, tá, gente? Olha, gente, 53 anos não é mais, velho, não é gente. velho. Não é mais, tá? Já, porque lá no passado isso era considerado. Inclusive, mulher de 30 era considerada porque no velha. passado vivia-se menos, E também né? Então, tinha outras questões. A expectativa de vida era menor. E também tem outras questões no meio aí também. Mas vamos deixar de lado. Aqui não é um homem de 53 anos, porque não tem nenhum momento de idade sendo revelada lá. E nem um morador de rua. É um homem mais velho. É uma questão onde você usaria o scanning, né? Que é uma pergunta específica. Sim. Então, letra C, um homem mais velho, na 2. Porque o dono do Rock precisou chamar a ambulância. A gente viu lá um motivo. Tinha o quê? Uma forte dor de cabeça? Não. Sentia dificuldade para respirar? Sim. Exatamente. E como é que eu sei disso? Tá lá. Porque lá você viu aqui, ó. He was having trouble breathing. Tá bem aqui. Ele estava tendo problema em respiração. Né? Então, obviamente, a letra B. E na número 3? Number 3. Na número 3, a forma afirmativa correta para o uso do verbo catch
na forma afirmativa? Primeiro de tudo, o verbo catch deveria até ter colocado aqui entre parênteses alguma coisa, né? Aspas, né? Também não, gente, desculpa, não destaquei, mas você entendeu que é a única palavra em inglês aparecendo aí. Dá pra entender. O verbo catch, ele é um verbo que tem aí diversos significados. E aí, aqui nesse contexto, ele tá falando de cough, porque perceba que é a mesma frase. É a mesma frase. E aí, quando eu falo de cough, que é tosse, então eu pegar uma tosse, né? Cough, tosse. Então, peguei uma tosse. Então, tá no passado, olha só, o catch, ele é regular ou irregular? Ainda não sabemos. Mas se você tá vendo aqui, ó, ele bem aqui, ó, com ED. Aqui você tá vendo ele sem ED. Aqui você tá vendo ele... escrito de outro jeito. Escrito de outra forma. Aqui você tá vendo ele meio que híbrido. Aqui você tá vendo ele da mesma forma, catch. E aí, gente? Primeiro de tudo, pra ser um verbo no passado, nem todos os verbos vão ser que nem o put e o cut, onde vai ser igual no presente e igual no passado. Então, assim, já te digo que não é nenhuma opção que tenha... catch, porque a gente quer afirmativa. Se fosse a letra B, estaria correto? Sim, porque é uma negativa, então o verbo permanece da mesma forma. Mas eu quero a afirmativa. A B não é, que é negativa, sobra a C, a D e a E. A D não é, porque a D você tem aqui uma mistura de irregular gente. Tá muito não doido. É. A D também não é, você também já tira a D. E aqui na letra E, C e A. E agora? Vamos lá. Primeiro de tudo, o verbo catch, ele é irregular. Portanto, essa forma com ED no final não existe. Não existe de jeito nenhum. Padre Quevedo disse que não existe. Então, I catch não vai existir de jeito nenhum. Tudo bem? Ah, mas aqui existe? Sim, por causa negativa. Tá negando? Aqui existe, mas gente... Nunca na galáxia. O regular e o irregular tiveram um filho. E aí virou essa palavrinha aqui. Essa palavra nem existe, tá, gente? Ela é inexistente. A gente tem agora a letra C e a letra E. Só que detalhe, a letra E é o quê? É uma afirmativa. Sim, e detalhe, eu vou falar isso pra eles... dizendo o seguinte, a letra E não tá errada. A letra E não tá errada, mas o que eu quero é a letra C. Por quê? Eu vou explicar porque a E não tá errada. A letra C vai trazer o meu verbo na sua forma do passado corretinha, que é caught, que é o passado irregular do verbo to catch. Então, I caught a cough when... I caught a cough when I was out of the city. Eu peguei uma tosse quando eu estava fora da cidade. Mas, teacher, por que a letra E tá certa se você disse que na afirmativa o verbo não usa o did? Aliás, eu nunca disse isso, né? Bom, deixa eu reformular aqui. Por que a letra E tá certa se o catch, ele não é um verbo regular? Bem, e inclusive essa é uma forma de eles prestarem atenção que se eles tiverem dúvida de como se o verbo é regular ou irregular, ele tem essa opção aqui para fazer. Você pode sim fazer uma frase como essa em frases afirmativas, porque, olha, I did get a cough when I was out of the city. Você está usando aqui o auxiliar e você está usando aqui o verbo na sua forma normal, sem o to, e no presente, na verdade, seria mais interessante falar assim. E tá tudo bem você fazer isso, até uma forma de quando você esquece como é que é o passado do verbo e faz uma frase afirmativa, você usa dessa forma. É o mesmo significado, a letra C e a letra E tem o mesmo significado. A diferença é que quando você usa o auxiliar em frases afirmativas, antes do verbo principal, na sua forma normal, tá vendo aqui o did e o catch, só que sem o not, você tá dando uma ênfase. Então, quando eu falo assim, I did catch a cough when I was out of the city, é como se alguém estivesse ali falando, meio que desconfiando de você, ou então, assim, você tá tendo que ser enfática com aquela pessoa. Eu peguei uma tosse quando eu estava fora da cidade. A pessoa não tá acreditando, você fala assim, I caught a cough when I was out of the city. Aí o teu chefe fala assim, mentira! É mentira! Aí eu falo assim, I did catch a cough when I was out of the city. Você enfatiza, tá certo? Tá, mas eu queria, na verdade, a letra C. Muito bem. Até porque você não pediu nada enfático. Muito bem.
4. Complete as sentenças com o passado simples dos verbos entre parênteses. Aí você iria pegar, olha aqui, ó, o verbo no infinitivo, tudo com to, no infinitivo, no infinitivo, e aí você iria pra cá. Você iria pra cá com ele no passado. Ah, como é que eu ia fazer? É regular ou irregular? Bem, na nossa aula a gente viu que isso aqui é irregular. Aqui não tinha na nossa aula, mas ele é irregular. Aqui você sabe que ele é irregular. Esse aí ele tem que saber. E aqui você iria ver que ele é irregular. Então, todos são irregulares, sim, senhor. Na letra A, Amanda went to the movie theater. Ou seja, Amanda foi ao cinema. Eu tenho went aí como meu verbo principal, que vem aí do verbo to go. Na letra B. When did you? When did you came here? Não, vai ficar o came. Por que came? Ah, eu troquei o O pelo A. Não. É uma coincidência, não é uma regra. Não se esqueça, alguns verbos irregulares vão mudar bastante, outros vão mudar só um tico e outros não vão mudar. Vamos lá pro to be, que é o que muda também bastante. Nothing easy back then. Nada era fácil lá atrás, no passado. Nothing was easy back then. O verbo to be, was, usado na terceira pessoa, porque eu tô falando de nothing, que é um nada, que a gente usa na terceira pessoa. Letra D. Because I... Ah, esqueci do to lie. Gente, esqueci aqui, ó. Eu passei por todos os verbos, esqueci. O to lie é o único verbo... é verdade, eu nem tinha visto também esse to lie. Passou, se fosse uma barata, não vi. É o único verbo aqui que é regular. É o único que é regular, tá? Então, vamos lá. I lied. Por que lied? Coloca aí, teacher. Ele faz parte da regra, coloca aí. CVC. Não, faz parte, coloca aí. Não, CVC não, gente. A teacher hoje bebê, não é possível um negócio desse. Como assim, teacher? Ele termina com E aqui, pessoal. É da regra do E, que termina com E e vai pra somente o D. Como é que eu sei que ele é regular? Porque você na aula aprendeu ele, lá na tabela eu usei ele. Tinha mesmo. To lie, lied. Então eu só coloquei o D porque ele termina com E. E a próxima é o verbo to get, que tem várias traduções. Uma delas é obter, lá no dicionário quando você... liga o dicionário, que pode ser no seu computador, pega o dicionário de papel. Então, eu menti porque eu fiquei com medo. Então, aqui, já a tradução de to get, aqui nesse caso, como got, que é o passado dele, que também não é uma regra, tá? Então eu tirei o E e coloquei o O. Não é uma coincidência, simplesmente é porque o verbo é assim. Neste caso, got vai ser traduzido como eu fiquei com medo, por causa da palavra scared. Porque esse verbo to get, assim como o verbo to be, são um dos mais utilizados. Eles são muito utilizados e aí eles vão ter várias traduções, principalmente to get. O get é o que tem mais tradução. Tem um dicionário só pro verbo to get. Só to get. É muito usado. Muito. A gente brinca, fala to get, mas é to get. Ó, é um só pra ele é muito utilizado. Uma palavrinha tão pequena, só que, claro, ele é utilizado com outras palavras, né? Sendo aí um phrasal verb, então ele vai ter muito significado. Ele é babadinho. Gente, nossa aula de passado simples over acabou. As nossas referências estavam aí, vocês não viram? E é isso. E espero que vocês tenham aprendido, entendido. Quem tiver interesse, né? Por favor, vá atrás, procure, pesquise. Aprenda os verbos irregulares, tá, pessoal? Procura lá. Né? Não fica só nesses aí que a gente passou na aula, não, porque vai aparecer outros, gente, né? tem muitos, então tem bastante verbo irregular, é muito. A nossa sorte que os... enfim, mas vamos lá. Tá acabando, o tempo tá finalizando. See you next class. See ya, bye.